Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal. E nesta videoaula vim trazer aqui mais um vídeo sobre amplificadores, é isso mesmo, esse vídeo aqui é sobre um amplificador classe A. Eu já fiz vários aqui no canal, mas dessa vez com essa protoboard que nós conseguimos fazer alguns testes que na protoboard caseira nós não conseguimos. Aqui nós conseguimos fazer alguns testes para ver se o som aí nós conseguimos obter um som de qualidade e também alguns testes para vocês verem como você procede se às vezes o teu amplificador não ficar de acordo. Na protoboard caseira que nós fazíamos, nós sucateávamos muito ela, então alguns componentes com 2 ou 3 usados aí já não prestavam mais. Mas antes de partirmos para a montagem aqui e as explicações devidas, eu vou estar divulgando aqui o parceiro do canal, que é a Globitech. Vai ficar aqui em cima, nesse canto aqui, o Instagram da Globitech, @GlobitechNDparts, uma loja de componentes eletrônicos, uma das lojas mais completas do Brasil. Você pode comprar o componente que você deseja, trimmers, capacitores, diodos, resistores, de tudo mesmo. Tanto para lojas de eletrônica, tanto para técnicas também que fazem um reparo e reposição de componentes eletrônicos, tanto para indústrias. Eu vou citar um exemplo aqui, tem uma indústria lá tal que trabalha com uma vidraçaria lá, uma indústria de vidros, por exemplo. Lá na indústria de vidros tem vários robôs, tem tem o forno, tem a mesa de corte, tem vários computadores, tem um painel gigante lá, só com disjuntores e circuitos e componentes de energia, de potência para girar os motores e para fazer toda a manipulação de energia necessária. Então a Globitech tem todos os disjuntores necessários aí, tem uma gama de componentes eletrônicos que você pode estar aí comprando dela. Desde os componentes mais simples para eletrônica mais básica, até os componentes mais complexos para eletrônica industrial. A Globitech está localizada em Mogi das Cruzes, São Paulo. Se você mora na região aí de São Paulo, região metropolitana, entre outras cidades do entorno, se você quiser dar uma passadinha na Globitech, conversar com meu amigo Charles, pode dar uma passadinha lá, toma um café, conversa vai e vem, você acaba fechando o negócio, tá certo? Então é isso aí, meu amigo Charles aí, sempre pronto aí para super atender os clientes, tá certo? O link da Globitech vai ficar abaixo do vídeo, tanto o site e o perfil do Mercado Livre, que ela faz vendas pelo Mercado Livre também, perfil do Facebook, se você quiser entrar em contato. Então é isso aí, pessoal. Agora vamos partir aqui para a montagem. No projeto aqui, eu tenho alguns transistores. Eu vou utilizar o Type 41 aqui, por exemplo. Depois eu vou partir aqui para uns MOSFETs. Mas vamos lá, a princípio, o amplificador classe A com um transistor, vamos até colocar ele aqui. A energia que vai circular por ele até coletor ou emissor, se for um PNP ou NPN, vai passar pelo alto-falante. Então, o alto-falante ele vai ser o condutor de energia para o nosso amplificador. Por isso, você que está assistindo esse vídeo, tome muito cuidado se você for utilizar um alto-falante muito fraco, porque ele utiliza a bobina do alto-falante como condução, diferente do classe B, do classe AB, do classe D, do classe... entre diversos outros amplificadores. Então aqui a corrente passa direto pela bobina do alto-falante. Por isso que quando você for fazer esse amplificador, a bobina ela vai dilatar, o cone do alto-falante vai dilatar para frente ou vai puxar o cone do alto-falante. Eu recomendo eu deixar que ela dilate, né? Não puxe o cone, dilate o cone. Por isso, se você for fazer ele puxar o cone do alto-falante, você inverta os fios. Por exemplo, você deve ter outra noção. Se o alto-falante é fraco, não tem lógica você aplicar uma grande voltagem nesse amplificador. Por exemplo, se o alto-falante é de 10 watts RMS, você vai utilizar no máximo 8, 9 volts.
E recomendado também utilizar um alto-falante de maior potência e no máximo 12 volts nesse amplificador sempre, tá certo? Então essas dicas aqui o que eu vou repassar para vocês é como você constrói ele e algumas dicas de alteração para você deixar ele funcionando, ok? Mas algumas dicas aí que algumas pessoas perguntam, até porque tem gente que às vezes nem assiste, leva lá pro final do vídeo, depois fica perguntando um monte de coisa, que isso acontece não só com o meu canal, mas com todos os canais. E eu sempre falo para a pessoa, assista, porque às vezes a pessoa me pergunta 20 vezes a mesma coisa, sabendo que eu já disse no vídeo. Eu falo, ó, eu já disse no vídeo, assista o vídeo lá tal. Então assista o vídeo, porque todas as dicas de como você monta e alimenta está aqui no vídeo, tá certo? Outro detalhe também é que você, quando você arrumar um transistor, conseguir um transistor, a primeira coisa que você vai fazer é você vai procurar ele, vai pesquisar sobre ele. Para que esse transistor serve? Para que ele serve? Ele é um transistor de uso geral? É um switch? Ele é um transistor n-epitaxial planar? É um transistor de potência? Então você vai ter que pesquisar. É um MOSFET? É um transistor NPN? É um transistor PNP? É um MOSFET de canal N? É um MOSFET de canal P? Então essas informações, você que tem o transistor, você deve procurar, porque eu não posso, também não consigo responder todo mundo, pessoal. Quando eu tenho uma resposta assim, uma informação na hora, sim, eu consigo dar, mas tem transistor que nem eu mesmo conheço, que existem milhares de transistores, então nem sempre eu conheço, às vezes, aquele transistor que você quer que eu monte. Que às vezes tem pessoas que, nossa, me enche de transistor lá, posso usar esse. O transistor que eu vou repassar é esse transistor aqui. Vamos tentar dar um foco nele. É um transistor de referência, que é o TIP 41C. O TIP 41, ele é um transistor NPN. É um transistor que ele pode ser usado de modo geral, como transistor de potência, como transistor n-epitaxial planar, pode ser utilizado para RF em alguns casos. Então ele é um cara para toda obra. O que você vai fazer quando você achar o teu transistor? Por exemplo, eu achei o transistor lá, o D alguma coisa, o 2SD, o 2SB ou 2SC alguma coisa. A primeira coisa que eu vou pesquisar lá, vou digitar no Google, lá na lupa, na busca, TIP 41C, dou um espaço e digito datasheet. Ele vai aparecer lá, vai aparecer o primeiro site, o All Datasheet, vai aparecer inscrições aqui, você vai baixar o PDF. Quando você baixar o PDF ou no computador ou no celular, você vai abrir lá em cima nas inscrições, que vai aparecer até aqui uma referência para você. Lá vai estar dizendo se ele é um transistor, se ele é para potência, para RF. Lá vai dizer se ele é low amplifier ou high amplifier. Se ele for low amplifier, é sinal que ele tem uma baixa amplificação. Se ele for um transistor de potência, é sinal que ele serve tanto para som e para chaveamento de energia também, de alta tensão. Se por exemplo, aparecer lá low frequência, quer dizer que ele tem uma baixa frequência, utilizado só para chaveamento de alguns equipamentos, alguns circuitos. Então, vai aparecer a voltagem, quanto que ele aceita, 30, 20, 40, 50 volts, 70 volts. Por exemplo, esse aqui aguenta em torno de 50, 60 volts. Tem outros. Ele vai aparecer também o pinout do 1 ao 3, se é base, coletor, emissor. Com esse aqui da esquerda para a direita, ele vai ser base à esquerda, coletor no meio e emissor à direita. Alguns vão vir coletor, base, emissor, emissor, base, coletor, emissor, coletor e base. Vai depender muito, por isso que eu sempre falo, pesquisa sobre o teu transistor. No datasheet tem todas as informações. Às vezes pareço chato, mas deve ser assim. Você deve pesquisar sobre o teu transistor, tá certo? Agora vamos aqui colocar o meu transistor na minha protoboard. Vamos encaixar ele aqui.
Tá certo, já encaixei o meu transistor. Nesse amplificadorzinho, eu recomendo você usar um pequeno dissipador. Alguns falam, ah, mas esse amplificador ali não é grande coisa, tal. O circuito em si não é muito grande coisa mesmo, e a amplificação que ele oferece também não é muita grande coisa, mas é uma forma de você estar iniciando um amplificador. Para quem nunca montou um amplificador, montar um amplificador e ver funcionando é a maior maravilha do mundo. Eu me lembro mesmo do meu amplificador, então foi coisa mais joia do mundo. Já se você quer um amplificador de qualidade, monte um classe AB. Tem muitos vídeos sobre amplificador no meu canal. Muitos, tá na faixa de centenas já, pessoal. Já até perdi a conta de quantos vídeos de amplificador tem, tá certo? Então, sabendo que da esquerda para a direita vai ser base coletor emissor, a minha protoboard ela está sendo alimentada aqui com o positivo desse lado e GND aqui na horizontal que vem até na metade os dois, tá certo? E aqui são as colunas. Eu não posso inverter o meu transistor assim, porque como são colunas, eu vou fechar curto nos três terminais. Ok, a base do meu transistor ela é alimentada com a energia, a frequência que vem do meu dispositivo, tanto celular ou computador, ou palm top, ou laptop, de algum dispositivo, alguma fonte de áudio você vai ter que ter. Além dela ser alimentada com uma pequena frequência de áudio, ela vai ser alimentada com uma descarga do B+, o positivo, do coletor até a base. Do coletor até a base. Tá certo? Então nós vamos colocar um capacitor eletrolítico na base, que vai receber o áudio, e o capacitor eletrolítico serve para desacoplar nosso dispositivo para não ir energia para o auxiliar não acabar queimando o teu dispositivo, e o resistor de coletor até a base para ter uma realimentação na base e ativar o transistor. O transistor se alimentando com GND no emissor, o NPN e o descarga de dopado de positivo no coletor, ele não vai ligar. Simplesmente você está alimentando ele, mas o transistor não está funcionando. Para você fazer ele funcionar, você precisa alimentar a base. Então vamos colocar um capacitor eletrolítico, mas pode ser um cerâmico de 100 NF também. Esse capacitor eletrolítico aqui pode ser de 1 microfarad até 10 microfarad. Por exemplo, eu vou colocar um de 4.7 microfarad, mas entre 1 a 10 microfarad você pode escolher qualquer. E se você não tem nenhum desse, você pode utilizar um cerâmico de código 104. A listinha aqui sempre vai ser o GND, vai para o nosso dispositivo. E o positivo do capacitor vai para a base, então vai ficar assim. Vamos aproximar aqui. Do coletor até a base vai um resistor. Eu tenho vários resistores aqui que eu vou dar os exemplos para vocês. Ah, o meu som ficou distorcendo. O que faz um som distorcer, um amplificador distorcer? Vai depender da qualidade do amplificador, que classe que ele é, e muita coisa. Por exemplo, um amplificador que faz ele distorcer, às vezes é baixa voltagem, muita voltagem, mas é alto-falante também, muita coisa. Eu tenho de 1K, de 1K8, de 2K2, e 1K5, vários aqui então que eu vou utilizar. Nesse projeto aqui eu vou colocar o resistor aqui, eu vou colocar um resistor de 1K primeiro para nós testarmos. Se der um som ruim aqui, nós vamos alterando ele. Se for muita alimentação, como ele é 1K, se for muita alimentação na base, a gente vai diminuindo. Vou tirar esse capacitor aqui e vamos colocar então esse resistor aqui. Vamos colocar esse resistor de coletor até a base. Na verdade, vamos deixar ele aqui e vamos colocar ali por trás ele.
Ok, então é isso aí. Se você for montar lá, soldar ele, se precisar, talvez você vai ter que alterar. Mas então é isso aqui, pessoal. É mais ou menos isso, beleza? Agora nós vamos precisar de jumper. Nós vamos ligar o GND até o emissor do nosso transistor. Ok, vai ficar mais ou menos assim, então. Agora nós vamos ligar o nosso alto-falante. Se, por exemplo, você não tem a informação de qual que é o positivo e o negativo do alto-falante, porque às vezes ele está numa caixa, você vai colocar os fios aqui independente. E se, por exemplo, o cone recuar, for para dentro do alto-falante, você altera os fios. Vamos colocar aqui um fio aqui no positivo da protoboard. E o outro nós vamos levar ele até coletor. O coletor está no meio, pode ser aqui, como pode ser lá do outro lado da coluna também. Ou pode ser nessa parte metálica aqui, o chip 4041, o positivo pode vir direto aqui. Que aqui também é alimentado com positivo, no caso nesse NPN. Se fosse PNP, inverteria, no caso, o emissor que iria a positivo. Vamos lá, então, o meu P2 aqui, ele tem discriminado. A listrinha dele aqui é o positivo do áudio e o fiozinho inteiro preto é o GND. No teu caso, você vai ter que decifrar, saber qual que é o positivo. Se por acaso você vai na sorte, se você não tem essa informação, você colocou aqui e não deu certo, você inverte os fios, ou você testa com o multímetro, porque a ponteira de fora, as duas de fora aqui, elas são áudio positivo e perto da borracha ali é o GND. Então vamos colocar agora aqui o nosso P2. Na coluna ali do nosso capacitor. E vamos levar agora o outro lado até GND. Beleza. Antes de nós enviarmos um áudio aqui, nós vamos ligar nossa fonte, nossa bateria, nossa fonte de alimentação. Não recomendo você usar uma voltagem muito expressiva para teste. O meu conectorzinho de baterias aqui do lado, vamos ligar o GND. E agora vamos ligar o positivo. O meu alto-falante tem que fazer aquele barulho peculiar, ou recolher ou expulsar o cone. Como vocês podem escutar, o barulho peculiar da amplificação. No meu caso aqui ele está recolhendo a bobina, eu vou alterar agora, tá certo? Vamos testar novamente agora. Ok, vou colocar um dispositivo aqui para tocar uma música. Então é aquele movimento que ele faz, vamos ligar aqui. E vamos verificar se o som ficou bom.
Vamos trocar de resistor aqui, colocar, por exemplo, um resistor de 2K2 para ver o que vai acontecer. Deixa eu tirar a fonte de alimentação aqui. Já coloquei. Então é esses testes assim que você deve ir procedendo. Se no caso teu ficar com som ruim, ir trocando os resistores, colocando D1K, um K2, um K3, um K5, 2K, 3K, para ver se o som vai melhorando. Então são esses são os segredos que você deve. Então são essas técnicas aí que você deve ir aplicando. Então é muito fácil de você estar montando um amplificador. Algumas dicas aí, pequenos segredos que você pode estar aplicando. Por exemplo, os resistores. Inicia de 1K e vai subindo. Se tiver distorção no teu transistor, por exemplo, e se você for trocando, quanto mais resistência você for colocando, ele for distorcendo mais, e você vai baixando a resistência de 1K para baixo, porque às vezes é falta de alimentação na base do teu transistor. E se você utilizar 3 volts, a voltagem também influencia muito. Por exemplo, eu estou utilizando 10 volts ali. Se você for utilizar 3 volts, você vai precisar baixar a resistência, por exemplo, de 1K para baixo, porque vai ir pouca. A descarga de energia de coletor positivo para a base é muito pequena e faz com que o transistor ele ligue mais de uma forma intermitente, não de forma total. Ele não vai amplificar o som de qualidade, ele vai amplificar um som que vai ter uma distorção. Tá certo? E o capacitor eletrolítico aqui, quanto de menos microfarad, mais o som vai ser agudo, tá certo? Se você colocar um de 104, que mais agudo vai ficar. E o máximo é de 10 microfarad. Tem pessoas, eu fiz um vídeo lá, o meu primeiro vídeo do amplificador, um dia eu quis trazer para o canal eletrônica, meu vídeo era de outras coisas, eu resolvi trazer, então tem gente que até hoje me pergunta, posso colocar um de 50.000 microfarad? Então mas é isso aí, o máximo é 10 microfarad na entradinha do áudio. Por que que a gente coloca esse capacitor e não liga direto? Porque a energia da base aqui, se ocorrer de queimar o resistor, ou passar o transistor queimar, a descarga ele não vai retornar pelo P2 e vir até o aparelho e acabar danificando ele. Então é essa a dica. Tá certo? E se você gostou do vídeo aí, às vezes contribuiu com um pouco de informação aí, às vezes para você, se tiver alguma dúvida, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais, galerinha. Tchau, tchau.
só vir aqui e fazer o download do teu esquema eletrônico.